nosso Deus, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, Senhor, confiando só em Ti, Senhor. Sabemos que de nós mesmos não temos nada para oferecer ao Senhor, mas temos aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, o Espírito Santo, a revelação, Pai. Por isso chegamos com confiança nesta noite e Te adoramos e Te engrandecemos, Pai, sabendo que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. E ainda que não somos dignos, o Senhor nos fez dignos, Pai, através da cruz do Calvário, naquele sangue derramado. Hoje podemos dizer que somos chamados filhos de Deus nesta noite. E não tem nada que possa parar um filho de Deus. Não tem nada que possa matar um filho de Deus. Nós apenas estamos seguindo as pegadas do nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. E nós chegaremos aonde Ele chegou também. Em breve nós estaremos todos juntos ali. E todos estes momentos de aflições acabarão. Pai, Te agradecemos por este conhecimento e esta revelação. E pedimos que nos ajude, Pai, nesta noite. Fala aos nossos corações, Pai. Que essa atmosfera celestial que está aqui continue, Senhor. E que nós possamos ver o Senhor aqui no nosso meio nesta noite. Todo pensamento humano saia de cena. Que eu possa sair de cena, Pai. E o Senhor falar aos Teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Estava tendo um encontro ali, né, com os pastores, jejum. Aí o pastor ainda não veio, por isso estamos aqui. Mas o Senhor Jesus está aqui, né? Você crê que o Senhor Jesus está aqui? Graças a Deus por isso, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 7. Para darmos início aqui no nosso momento. E o Senhor vai nos ajudar. Isaías 6, do 1 até o 7. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Só até aqui. Fiquem à vontade, irmãos. Gostaria de falar um pouquinho nesta noite, com a ajuda do nosso Senhor, sobre adoração. Eu creio que esse é o dever, né, de cada cristão, adorar ao Senhor. Amém. Irmão Tiago está aí novamente. Deus abençoe, irmão Tiago e Brusque. E tem também a nossa vizinha que está ali. Veio aqui visitar, minha esposa achou um visitante aí, ó. E já arrumou uma carona também, né? Aproveitou a viagem, né? Mas é assim, eu creio que Deus coloca as pessoas certas, né? Que nós tínhamos uma vizinha ali que toda hora uma reclamação. Morava no mesmo ali, apartamento que essa irmã aí mora.
E aí o irmão Ismael não queria me falar, né, medo de eu me aborrecer, e de vez em quando ele me contava, que fazia mudança de madrugada, e não sei o quê, e era uma bagunça só. Aí, não sei, nunca falei com ela, nunca nem comentei nada, não sei por que cargas d'água, ela sumiu dali, e aí veio essa. Até hoje não tivemos nenhum problema, né, graças a Deus, e está aí visitando. Então, eu creio que Deus, Ele sabe como é que Ele faz as coisas, né? Não precisa nem a gente ir atrás de explicar, né? Deus faz tudo certo. Mas vamos então falar sobre adoração. Essa visão, o profeta Isaías então viu os serafins adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E o profeta diz na mensagem Influência de um Homem sobre o Outro, 98, ele diz assim: vocês, falando com as denominações, né? Metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, quem somos nós quando os santos anjos escondem santas faces sobre as asas para permanecer na presença de Deus? Quando anjos, um ser que está na realidade além dos anjos, os anjos não permanecem ali, somente os serafins. Eles estão além dos anjos. E Deus é tão santo que até cobrem suas faces na presença de um Deus santo. E a única coisa que eles podiam dizer era: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele disse: uma cobertura especial para eles permanecerem na presença de Deus, eram aquelas asas. Eles tinham algo especial para cobrir o rosto e os pés, para poder permanecer na presença de Deus. Que tipo de cobertura nós necessitamos? Eles tinham que estar cobertos. E nós também não podemos chegar na presença de Deus descobertos. Mas o Senhor proveu uma cobertura para nós lá na cruz do Calvário. E nós chegamos debaixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus Cristo. E quando você chega nessa maneira, não tem problema, você pode entrar com confiança que você não vai ser consumido pela ira de Deus, porque Ele está olhando o sangue, não você. Isaías ficou preocupado, ele disse: eu vou perecer, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o anjo pegou e purificou então com aquela brasa, mas Jesus também nos purificou com o sangue na cruz do Calvário. E essa é uma cobertura válida eternamente. Depois que nós entramos debaixo deste sangue, então nós somos aceitos por Ele, diante dEle. Tanto que Paulo diz: entremos com confiança na presença dEle. Não precisa ter medo, o sangue de Jesus está sobre nós. Então, é assim, nós estamos tranquilos quanto a isso. Agora, a palavra adoração no hebraico, eu marquei aqui só para nós entender o sentido. Ela é escrita, né? Eu não sei se lê dessa maneira, mas ela é assim: avodá, A-V-O-D-A-I-H mudo. Avodá, isso é adoração no hebraico. Só que ela tem origem da palavra avod, A-V-O-D mudo. E essa palavra avod quer dizer servir ou serviço. Então, adorar a Deus não é só quando nós viemos na igreja e damos glórias a Deus e cantamos e tudo mais. Tudo isso também é, e isso é muito bom e é necessário. Mas a adoração, ela continua também lá fora, porque nós estamos servindo a Deus. Por isso que no original ela provém, a palavra adoração, ela se origina da palavra avod, que quer dizer servir ou serviço. Era assim que acontecia quando o sacerdote ia na presença de Deus e entrava no Santo dos Santos. Ele estava a serviço de Deus e estava servindo a Deus. Então ele tinha uma maneira que ele tinha que chegar, não podia chegar de qualquer maneira. Nós também não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Embora tenha sido dito por aí, por muitos lugares, que pode ser, mas se nós olharmos para a Bíblia, tem uma maneira correta. Então, o sacerdote, ele tinha que chegar da maneira correta para que ele fosse aceito diante de Deus. E lá em Êxodo, capítulo 28,
nós encontramos então a maneira que Deus disse. Vamos ler apenas um pouquinho aqui para nós entender, verso 30 até o 35. Êxodo 28, 30 até o 35, ele diz assim, ó: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Arão era o sacerdote que ia se apresentar diante de Deus, entrar no tabernáculo, no Santo dos Santos, para poder então servir, prestar o serviço. Ele tinha que ter no peitoral Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Nós sabemos que esse Urim e Tumim representa para nós hoje a palavra de Deus. Porque era ali no Urim e Tumim que Israel ia ver se era Deus que estava falando ou não. Tinha 12 pedras, e elas, quando se trazia profecias, elas iluminavam, né, algo assim. Então alguém trouxe uma profecia ou algo assim, trazia diante do Urim e Tumim. É da tribo de Benjamim, então cada um tinha uma cor. Benjamim, eu não lembro a cor agora, mas vamos, um exemplo só, é vermelho um exemplo. Então eles diziam, a tribo de Benjamim tem um profeta e ele disse que vai acontecer tal coisa, isso é verdade ou não? Se a pedra vermelha brilhasse, que era daquela tribo, era verdade, senão não era verdade, Deus não tinha falado. Era assim que eles sabiam quando era Deus e quando não era Deus. E o profeta diz, o nosso Urim e Tumim hoje está aqui. Tudo que vem a mim tem que ser primeiro revelado por Deus, depois confirmado pela palavra, que é o Urim e Tumim, e manifestado no resultado que produz. Então nós temos o Urim e Tumim. Se está falando algo, é assim que vive uma vida cristã, que faz o que tem que ser, tem que estar no Urim e Tumim. Se não tiver aqui, está errado. Deus não disse, é a invenção da cabeça do homem, né? Então é assim, nós temos, então era essa maneira, ele tinha que entrar com o Urim e Tumim no peito. Nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. E você tem que entrar na presença de Deus com o Urim e Tumim no peito, no coração. Essa é a palavra de Deus que Davi disse, a tua palavra escondi guardada no meu coração. Então você entra na presença de Deus em adoração com o Urim e Tumim no peito, como o sacerdote fazia. Continuando, ele dizia, também farás um manto de éfode, todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele, e este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, com um colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E as suas bordas farás romãs de pano azul e de púrpura, e de carmesim ao redor das suas bordas, campainhas de ouro no meio deles e ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Então ele precisava de campainhas penduradas ao redor dele, para que quando ele entrasse além do véu, e o povo não via mais ele, se ele não tivesse em pecado, ele seria aceito por Deus. E a única maneira do povo saber que ele não tinha morrido era se a campainha estivesse batendo, o sininho. Tim, tim, tim. O sacerdote está vivo, e Deus está aceitando o nosso sacrifício, e Deus está perdoando os nossos pecados. E então ele voltava era tanto que ele entrava com a corda amarrada na perna, porque se ele morresse, o povo não podia nem entrar tirar ele, tinha que puxar pela corda, porque senão eles morriam também, porque só o sacerdote podia entrar. Então ele tinha que entrar com aqueles sininhos pendurados, e o profeta diz, ele tinha que caminhar de maneira diferente, para que o sininho batesse. Se ele entrasse normal, o sininho não ia bater. Então, alguma maneira estranha, balançando, de alguma maneira ele tinha que entrar para que o sininho batesse. E assim é a vida cristã. Quando você começa a andar e ser um sacerdote, levando a palavra de Deus, você caminha de maneira diferente do mundo. E as pessoas vão olhar para você e vão ver o sininho batendo. E o profeta diz assim, e o sininho está dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos.
E enquanto você está caminhando pela rua, você está adorando a Deus. Ontem minha esposa foi ali fazer um negócio no cabelo, alisar, não sei o quê, e alguém chegou e disse assim: nossa, você não corta o cabelo porque não quer ou porque a tua religião não deixa? As pessoas não entendem, né? Aí ela disse: não, na verdade quem não deixa é a Bíblia, né? Acabou o assunto. Não é a religião, é a palavra de Deus. É a Bíblia que diz, não é a igreja. Se a igreja dizer, não resolve nada, cada igreja diz uma coisa. Mas é a palavra de Deus, e quando você carrega ela no coração, então você vai agir conforme Deus disse. E quando você age conforme Deus disse, você está a serviço, você está servindo a Deus, e aonde você vai como testemunha, você está dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É dessa maneira que nós adoramos a Deus, não é só aqui, porque aqui é fácil adorar a Deus, não é? E é bom, e nós devemos adorar. Eu disse na quarta-feira, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que o único que não gosta de adoração é o diabo. Quando se adora a Deus, ele quer que adore ele, né? Mas se você adorar a Deus, ele se incomoda. Se você der glórias a Deus, ele se incomoda. Então, mas Deus, ele se alimenta de adoração. Então nós vivemos uma vida contínua de adoração a Deus. Capítulo 19 de Apocalipse, se eu não estou enganado, o João viu 4 animais que estavam diante do trono e adoravam a Deus de dia e de noite. A adoração não cessa. E nós também, a nossa adoração não pode cessar diante de Deus. Nós estamos aqui para viver a serviço de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Ele, nós vivemos uma vida de adoração a Deus. Uma testemunha está adorando a Deus em todo o tempo. Na mensagem Testemunhas, o profeta diz assim, ó: agora, quando Arão, o grande sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, levando sangue, eles tinham que vesti-lo de certo modo, e ele tinha que andar de certa maneira, ele tinha que ser uma testemunha para Deus. E ele tomava o sangue, seguia em frente, e nas bainhas das suas roupas embaixo havia um sino em uma romã. E o sino em uma romã, e ele tinha que andar de tal modo que aquilo tocasse: santo, santo ao Senhor. Isso é o que é santidade. E o motivo daquele sino bater na romã era para ser a única maneira através da qual eles sabiam que Deus não havia matado o sacerdote. A única maneira de você saber que um cristão não está morto espiritualmente é se ele tem uma vida vivida na palavra. Não importa se você tem falha. Isso aí todo mundo tem. Todo mundo, eu disse ontem lá em Rio do Sul, até citei aquele parágrafo que eu coloquei no grupo: as pessoas têm medo de errar. Me mostre um na Bíblia que não errou. Só tem Jesus, o resto todos erraram. Mas nenhum deles morreu derrotado. Todos morreram vitoriosos. O problema não é errar, o problema é permanecer no erro. Errou, acerta. O profeta disse: se você não erra é porque você não faz nada. Aquele homem, lembra? Eu postei ali, o homem foi pedir emprego: assina teu nome aí. E ele disse, quando ele foi assinar, o cara que ia contratar disse: cadê tua borracha? Ele disse: eu não preciso de borracha, eu nunca erro. Ele disse: então eu não posso te contratar, porque se você não erra, você não faz nada. Porque quem não erra é porque não faz nada. Se você fizer alguma coisa, você está à disposição de errar, disposto a errar. Só que se você erra, você tem que estar disposto a acertar também. Você corrige o seu erro, volta para o caminho e continua. Então você vê, se uma pessoa está na condição de, a vida dela não está em adoração, ela não está adorando a Deus, a sua vida não está servindo a Deus, ela está morta. Deus já não está mais aceitando o serviço dela. Espiritualmente ela morreu. As pessoas podem dizer: não, mas eu vejo pessoas que vão na igreja, cantam, adoram e não sei o quê, e lá fora vivem de qualquer maneira e estão vivas. Não, elas estão mortas vivas. Sabe aquele filme de morto-vivo? Aquilo lá representa muito bem o que é um cristão fora da palavra de Deus. Um cristão não, uma pessoa fora da palavra de Deus, ela está morta, só que ela está caminhando. Porque morte é separação. O significado da palavra morte é separação. No momento que nós deixamos de servir a Deus e viramos as costas para a palavra, nós estamos separados de Deus. Os filhos que não estão separados serão colocados em um lugar quando morrer, e os que estão separados em outro, onde Deus não vai.
Ele só foi lá, que é o inferno, para levar a mochila de pecado minha e tua, e depois ele não volta mais. Então é assim. Então eles tinham que saber dessa maneira. Aí ele continua dizendo: a única maneira pela qual eles sabiam que ele estava vivo quando ele estava lá atrás, e podiam escutar e ouvir o sino e ouvir o barulho. Irmão, eu lhes digo, nós precisamos de algumas romãs e sinos batendo um no outro esta noite. Daquele modo, com brados de júbilo ao Senhor, como uma testemunha, Deus ainda vive e reina. Quando você está vivendo uma vida na palavra, por mais dificuldade que você tenha, as pessoas olham e dizem: nossa, mas isso é diferente, eles estão vivendo de maneira diferente. Você está dizendo: Deus ainda vive e reina. Ainda tem pessoas que obedecem a Deus, ainda Deus consegue levantar no meio de uma geração perversa, pessoas que vão servir a Deus conforme a palavra. Ele ainda reina. É isso que nós estamos dizendo com uma vida vivida. Perfeito nós ainda não somos, seremos quando nós chegar do outro lado. Podemos falhar, mas nós estamos tentando acertar. Aí ele diz assim: correto, que tipo de testemunha? Como aquelas testemunhas que subiam no cenáculo ali em cima e receberam o batismo do Espírito Santo, eles fizeram as romãs e os sinos se juntarem, eles cambaleavam como bêbados, sob o impacto do Espírito Santo. Deus ainda tem testemunhas. E elas são a mesma coisa. Vós sereis minhas testemunhas desse poder em Jerusalém, Judeia, Samaria, Jeffersonville, Indiana, e eu digo em Balneário Camboriú também. Deus ainda tem testemunhas, pessoas que vão viver conforme a palavra diz, e ninguém precisa botar um cabresto em você para você fazer isso. Dizer: não, você tem que fazer, você não pode não, você faz porque o Santo dos Santos habita dentro de você. Então você vive uma vida de adoração. Porque fabricar a vida santa os fariseus fabricaram, e nunca receberam o Santo dos Santos dentro deles. Deus não quer nada fabricado, Ele quer algo que nasça, que flua de dentro para fora. Por isso que a vida cristã é assim, ela sai de dentro, ela começa de dentro para fora. Eu sempre digo que quando a gente vem, a gente se preocupa muito em mudar o exterior. Não é errado, mas Deus, Ele quer mesmo mudar de aqui dentro. Porque o exterior mudado e não vai resolver muito. As pessoas vão olhar e vão dizer: fulano se veste diferente, anda diferente. Mas o coração, os seus pensamentos, os seus sentimentos, só Deus sabe. E Ele quer você de dentro para fora transformado. Porque o que tiver aqui dentro vai mostrar aqui fora. Tanto que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se você vê uma pessoa falando um monte de besteira, pode saber que o coração dela está cheio de um monte de porcaria, com o perdão da palavra. Mas se você vê alguém que gosta da palavra, que ama a palavra, que fala da palavra, que ele é chato de vez em quando, mas saiba que ele está cheio da palavra. E a palavra é Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. É assim. Então você vive uma vida de adoração constante. Você adora na igreja, você adora lá no trabalho, você adora lá no trânsito, você adora em todos os lugares. Quando o diabo te aperta, você adora da mesma forma, você resiste. Então tem várias maneiras. Olha, você adora com o seu tempo, você adora com as suas vestes, você adora com o seu modo de agir diante das situações. Quando pisa no teu calo, você adora a Deus porque você sabe agora controlar-se. Então tudo isso é um processo que Deus vai fazendo, e cada vez nós estamos mais perfeitos em adoração a Deus. E estamos a serviço de Deus. Quantos servos de Deus tem aqui? São adoradores. Você serve a Deus. Não é só quem trabalha na obra, não é só porque eu vim aqui na igreja e dei glória a Deus, embora isso faça parte, mas lá fora nós estamos adorando a Deus da mesma maneira. Isso é adoração. Agora, uma coisa é triste, quando alguém se afasta de Deus, e ele está preso por Satanás, pelo inimigo, ele não tem força para adorar. Ele não consegue mais viver uma vida na palavra. E aí talvez ele tente até manter uma imagem de um cristão, mas se ele vir para a igreja, ele também não vai poder adorar. Porque isso não está mais daqui para dentro, de dentro para fora. Ele está preso por cadeias.
E um dia Israel chegou nessa condição. Foram levados pelo inimigo cativo para a Babilônia. E o povo que devia adorar a Deus era esse povo de Israel. Ou é esse povo, porque eles foram escolhidos no mundo inteiro, de todas as nações. Deus disse, é vocês que são a minha nação. E nunca reclamou dos problemas, dos defeitos dele, não. Vocês só têm que me adorar. Eu não quero que vocês adorem deuses nenhum, adorem a mim. É só isso que eu quero. O resto deixe comigo que eu dou jeito. Mas o povo foi atrás de adorar outros deuses. E então Deus disse, vocês fizerem isso, vocês vão ser presos. E quando nós estamos a serviço de Deus, o nosso tempo, a nossa adoração, a nossa vida tem que ser única e somente de Deus. Se nós começar a dividir nosso tempo com outras coisas, a nossa adoração com outras coisas, nós vamos ser presos. E o inimigo não perdoa. No Salmo 137, eles estavam lá na Babilônia, e diz assim, do 1 até o 4. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Quantas pessoas têm sido deixadas ser presa por Satanás e pendurado o seu glória a Deus nos salgueiros? Não tem força mais de fazer isso. Quantas pessoas penduraram aquele testemunho lindo que ele tinha na vida de Deus com sobrenaturais pendurado no salgueiro e não consegue tirar mais de lá. Salgueiro era uma árvore que tinha na Babilônia. Porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sião, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Você sabe que a terra prometida para nós é o batismo do Espírito Santo. Mas se nós começamos a fazer da maneira que Deus disse para não fazer, nós vamos longe disso. Nos afastamos da terra prometida. E lá longe da terra prometida, você não consegue mais adorar a Deus. Para que você vai fazer isso? Se você cantar um louvor lá no mundo... Olha, eu vejo isso direto, irmãos. Eu não sei se tem alguém que trabalha comigo assistindo, mas essa é a verdade. Pessoas que estão ali e dizem, eles são evangélicos, sabe? E de vez em quando eles estão lá cantando suas músicas mundanas, com as suas piadas sujas e falando um monte de coisa, de repente eles querem cantar uma música gospel. Alguém na hora olha para ele, tu não é evangélico? Quando eles cantam música do mundo, perdão. E eles cantam músicas gospel e de repente eles cantam a música mundana e dizem, mas tu não era evangélico? Como é que tu está cantando esse tipo de coisa? Já pendura já a sua harpa no salgueiro, porque não adianta querer cantar em terra estranha. Olha, o irmão Alexandre não sabe nem cantar, né? Segundo ele. Ele canta lá o dia inteiro e ninguém reclama. Porque tem um testemunho. Eu não estou falando isso para engrandecer ninguém, mas essa é a verdade. Mas há pessoas que dizem, eu fui na igreja, o fogo desceu e não sei o quê, e daqui a pouco está falando besteira. Quando ele vai cantar, é na hora que alguém corta. Você não tem vergonha de estar cantando uma hora? Ouviu alguém falar assim, mas você não tem vergonha? Uma hora você está cantando música do mundo, outra hora você está cantando música evangélica? O outro falou uma besteira e eu virei as costas e saí. Fiquei mais com vergonha que ele, eu acho. Olha, mas você não é evangélico? Como é que você está falando essa besteira? Ele disse, não, eu disse que eu vou na igreja. Aí já começa, né? Tem que dizer que nem é para poder se desculpar. Você pendura a sua vida, você pendura o seu harpa, você pendura o seu glória a Deus e não tem mais coragem de fazer isso. E quantas pessoas cristãs verdadeiras que chegaram nessa situação porque desviaram do caminho, penduraram ali as suas harpas. E não tem, como é que eu vou cantar uma canção para Deus? Deus nem vai me ouvir mais. E eles estavam tristes. Como poderemos entoar cânticos? Mas tem uma coisa, irmão. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, deixou liberto cada cativo, quando Ele veio aqui. Você não tem motivo para ficar preso. Eu não tenho motivo para ficar preso. A cruz do Calvário libertou todos os que estavam presos pelo diabo. Nós só continuamos presos se nós quisermos. Lembra do corvinho? É Joey, eu acho que, né? O fazendeiro pegou o corvinho lá e amarrou pelo pé. Acho que deve ter alguém que não conhece a história, eu vou contar. E amarrou num pedaço de pau e ele ficava ali dando volta. Sem comida, sem água, sem nada. Fraco, quase morrendo, passou alguém, ficou com dó, olha o corvinho aqui preso, vou soltar ele. Foi lá e soltou o corvinho, mas o corvinho estava tão acostumado a ficar amarrado,
que ele continuou dando volta, e estava solto. E os amigos dele voavam por cima e diziam: venha, Corvo Joe, você está livre, venha conosco. Não posso, eu estou amarrado, mas ele já estava solto. E tem pessoas que chegam nessa situação, fica dando volta no mesmo problema, vai e vence, daqui a pouco volta, vai e vence, daqui a pouco volta, e não consegue se livrar, mas você já está solto, você não precisa dar volta mais. Olha, irmãos, eu lembro de quantas vezes eu cantei esse louvor que o irmão Guilherme cantou, chorando, dizendo: Senhor, hoje eu quero ser melhor do que fui ontem. Eu não queria ter errado, eu voltei no mesmo problema, mas um dia eu cheguei do outro lado do Mar Vermelho. E eu olhei os capatazes mortos e eu pude dizer: agora você não me bate mais, Satanás. Irmão, nós só precisamos continuar clamando e pedindo e no caminho certo, porque a vitória para nós é certa e a derrota para Satanás é certa. Hoje eu posso cantar esse louvor tranquilo quanto a esse problema, porque Jesus me deu a vitória. O povo de Israel estava acostumado a ser escravo no Egito, e Moisés disse: eu vim aqui para libertar vocês. Deus mandou e disse: mas está bom ser escravo. Você veio falar conosco, nós apanhamos mais ainda, deixe nós aqui. Mas quando o Mar Vermelho abriu, e eles viram aquele povo que batia neles, que eram os soldados do Egito, vindo atrás, eles viram, eles não tinham para onde correr, atravessaram o mar, o povo entrou atrás, os egípcios entraram, disse: eles conseguem. Sabe o que o profeta diz na mensagem Israel no Mar Vermelho? Ele disse assim: olha, sabe por que o povo entrou atrás do povo de Israel, o povo do Egito? Porque eles conheceram José, e José tinha pregado sobre Deus lá no Egito. E eles aprenderam a colocar mais um Deus entre os deuses deles. Então eles também adoravam a Deus. E eles pensaram: se eles fazem, nós também podemos fazer. Só que quando eles entraram no meio do mar, Deus fechou o mar sobre eles. Ele disse: tem muitas pessoas que estão tentando seguir o povo cheio do Espírito Santo, que enquanto entrar no meio do mar vai morrer afogado. Porque estão fabricando uma vida. Ele disse: o Evangelho não é fabricado. O Evangelho, a vida, você não entra na igreja por um aperto de mão, você nasce na igreja, ele disse. Então, se você fabrica uma vida, o mar vai fechar sobre você. Mas se você vem sobre o assim, diz o Senhor, você atravessa com o mar aberto. Quantas igrejas estão por aí tentando dizer que são cristãs e não tem vida nenhuma de cristã, como o Egito era? Tinha Deus como seu ídolo lá, mais um ídolo no meio, mas serviam todos os outros deuses e queriam atravessar o mar. Não, o mar só se abre para quem serve somente a Deus. E você passa com pés enxutos, mas quando fechou, aqueles soldados morreram, aí foi uma festa. Aí eles podiam olhar e dizer assim: esse aqui me batia, não bate mais. Morreu, eu estou livre, agora eu estou livre para adorar ao Senhor. E pularam, cantaram, deram glória a Deus, fizeram um avivamento. Porque eles puderam ver os inimigos mortos. Irmão, Jesus venceu cada um dos nossos inimigos na cruz do Calvário. O que falta para nós entender isso? Sabe, dizer: eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais estar voltando a esse problema. Eu não quero mais essa condição na minha vida. Eu já estou com o inimigo vencido. Jesus venceu na cruz do Calvário. Pronto. Você vai entender que você vai poder pular e dar glória a Deus quando o inimigo vier a dizer: olha, mas você fazia, não, você está morto, Satanás. Jesus venceu. Mas sabe de uma coisa? Era diferente quando Deus tirou eles lá do cativeiro. Salmo 126, aí a coisa muda. E essa é a maneira que os filhos de Deus tinham que estar. Feliz porque algo aconteceu para mim e para você. Quando o Senhor trouxe, do verso 1 até o 6, diz assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a língua de cânticos, e então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor nosso Deus. Não tinha preocupação agora, eles tinham sido libertos. Nós fomos libertos há 2023 anos atrás, irmão. Você não tem por que se preocupar. Então, ele diz assim: fez-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul.
E os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Agora eles estavam felizes, porque eles olharam e viram que não estava mais uma condição de cativeiro. Vocês não estão presos, nós não estamos presos. Não existe nada que possa prender eu e você, a menos que você permita isso. A menos que você deixe que isso te atrapalhe, mas se não, irmão, isso não pode. Nós estamos livres para adorar a Deus. Você está livre para vir aqui e dar glórias a Deus quanto mais alto que você puder. O diabo não vai poder te prender quando você sair daqui, porque ele foi morto já. Deus paralisou os poderes de Satanás. Como que nós deixamos eles ainda nos prender? Não pode. Então você vive uma vida feliz adorando a Deus, porque você sabe o que Deus fez por você. Agora a Bíblia diz em João, capítulo 4, nós estamos acostumados com este capítulo e versículo. João capítulo 4, verso 23, ele diz assim, mas a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Irmão, nós somos o único povo que adora em espírito e em verdade. É o único povo que realmente adora em espírito e na verdade. Porque Jesus estava falando que você tem que adorar em espírito e em verdade. Qual verdade é essa? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade, a palavra é a verdade. Você tem a verdade. Entre no espírito da adoração, então. Adore até que Deus possa resolver o teu problema. Chega um momento que você não precisa mais orar, irmão, você tem que adorar. Lembra daquela, acho que é irlandesa, que estava indo no barco? E estava indo para Nova York, uma tempestade açoitava aquele barco, e o profeta disse que o capitão disse, vamos orar, porque a tempestade, em 30 minutos, se nós não chegar lá no porto de Nova York, a tempestade vai afundar esse barco. Então nós temos que parar tudo o que estamos fazendo e vamos orar, porque em 30 minutos, se nós não conseguir chegar, nós estaremos no fundo do oceano. Aí saiu uma irlandesa, uma mulher cheia do Espírito Santo, que vivia uma vida íntima com Deus, que sabia o que era servir a Deus e adorar a Deus continuamente, e disse, glória a Deus! E ele ficou olhando, você entendeu o que eu falei? E ela começou a andar para lá e para cá, chacoalhando as mãos, e dizendo, glórias a Deus! E o capitão se incomodou, ele disse, você entendeu o que eu disse? Se nós não conseguir chegar lá no porto, nós vamos afundar. E nós vamos morrer. Por que você não vai orar? Ela disse, eu já orei. Irmão, quando você já orou, você descansa. Não importa o tamanho da tempestade, não. Você continua adorando a Deus. Disse, eu já orei, está tudo certo. Glórias a Deus. E ela disse assim, e tem mais. Se nós... Eu tenho 2 filhas. Uma mora em Nova York, eu estou indo visitar ela. E a outra está na glória. Já morreu. Se nós não chegar em 30 minutos, eu vou ver a que está na glória. Essa era a certeza dela. Se nós chegar, eu vou ver a que está em Nova York. De alguma maneira eu vou ver uma das minhas 2 filhas hoje. Irmão, isso é fé, isso é firmeza, isso é segurança. Ela podia adorar a Deus porque ela sabia onde ela estava firmada. Não é como vai lá, sabe? Você sabe como é que é aí fora. Eu não quero criticar ninguém, igreja nenhuma, não é isso, mas sabe de uma coisa? Faz isso um movimento, faz um grande ajuntamento de gente. E alguém disse para mim no último, acho que foi o Gideões que teve, 100 e poucas almas se converteram a Cristo. Graças a Deus. Eu quero que você daqui 1 mês me diga quantas que continuam. Porque o Billy Graham falou, faço uma campanha, 30 mil convertidos eu tenho, 1 ano depois eu volto, não tem 30 que permaneceram, só emoção. Porque o povo vive de emoção, mas Deus, claro, o Espírito Santo causa emoção em você, e isso não é errado, mas você sabe no que você está firmado. Quando o problema chegar, você não bate em retirada, você fica firme porque você está servindo a rocha eterna e inabalável, que é Cristo Jesus.
E você não pode mover. Aleluia. Então ela sabia onde ela estava firmada, e as pessoas muitas vezes vão lá e fazem todo aquele alvoroço, e olha, e eu fui, e o Espírito Santo desceu, e eu fui abençoado, e dali um mês já está lá fora no mundo de novo. Aí você diz, ué, mas o que aconteceu? Estava tão empolgado, tão feliz, recebeu o quê? Uma emoção? O que foi? Mas se Jesus descer na minha vida e na sua vida, irmão, você vai encontrar pessoas na arena dos leões que não voltavam para trás. Você vai encontrar um Paulo olhar para a guilhotina e dizer assim, morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Com o pescoço para ser cortado, e ele ainda zombou da morte, e disse, cadê o teu aguilhão? Você vai fazer o que comigo? Eu estou certo que tem uma coroa me esperando já. Você vê Pedro lá, cheio do Espírito Santo, Pedro, nós vamos te matar, você vai morrer igual esse Jesus que você diz que serve, vai morrer crucificado. Eu aceito, mas com uma condição, qual? Eu tenho que ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Essa era a diferença. Ele morreu adorando a Deus e dizendo, não sou digno de fazer como foi feito com ele. Não temia nem a morte. Nós não podemos temer isso, irmão. Não podemos temer a tempestade que vem, o problema que chega. Isso não pode abalar eu e você. Olha, Deus chamou Abraão, irmãos. Eu fico maravilhado com a história de Abraão. E Abraão, ele é o pai da fé. E Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão passou por muita dificuldade. E em momento nenhum a Bíblia diz que ele duvidou que Deus tinha chamado ele. Ele tinha certeza. Olha, Deus falou poucas vezes com Abraão. Ele não tinha uma igreja para ir para escutar Deus falar, igual nós escutamos todo culto. Deus fala conosco todo culto. Você vem na oração, Deus fala com você. Você escuta, assiste a live, Deus fala com você. Toda hora Deus está falando com você. E Abraão não. Acho que foi 7 vezes que Deus falou com ele no tempo inteiro. Quantos anos ele passou sem ouvir Deus falar com ele, mas ele lembrava. Deus disse que vai me dar um filho. Deus disse que eu vou chegar numa terra. E cada vez que o problema chegava, ele dizia, mas Deus disse que vai me dar um filho. E Deus disse que vai me dar uma terra. E isso nunca deixou ele voltar para trás. Embora ele encontrou problemas. Embora a fome apertou. Mas ele estava crendo e foi justificado pela fé, a Bíblia diz. E continuou. Agora, sabe de uma coisa que eu fiquei maravilhado? Romanos, capítulo 4, verso 16 em diante, diz assim, vocês conhecem essas escrituras. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e a toda a posteridade. Está falando de Abraão. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual o pai é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de nações te constituí. Perante aquele ao qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Tem alguém aqui que é filho de Deus? O filho, ele só faz o que vê o pai fazendo. E a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu preciso de tal coisa. Eu acho que eu vou ter. Não, eu já tenho. É minha. Não, mas você não está vendo, é difícil. Não, mas é minha, porque eu aprendi com meu pai assim. O qual em esperança creu, contra a esperança que seria feita por pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Como ele tinha fé, Abraão, assim seria a descendência dele. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o próprio corpo amortecido, porque Deus prometeu um filho e ele tinha quase 100 anos. Pois já era de quase 100 anos e nem tampouco para amortecimento de ventre de Sara. Deus te prometeu um filho, Abraão, você tem 99 anos e Sara tem 90. Como é que você vai gerar esse filho, Abraão? Não me interessa, Deus disse que vai me dar. E nem isso abalou Abraão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Olha, irmãos, não tem nenhum momento que você vai ver Abraão reclamando. Deus me prometeu e não me deu, o tempo passou, mas quando a coisa apertava, ele dizia, glória a Deus, Deus sabe o que faz. E você vai ver o homem que talvez foi uma das piores coisas que aconteceu, foi com ele, que foi Jó. Perdeu filho, perdeu casa, perdeu campos, gado, tudo a riqueza que ele tinha, tudo num dia só.
A única coisa que ele pôde fazer foi: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adorou a Deus da mesma maneira. E Deus gosta disso, irmão. Você sacrifica um pouco e faz um sacrifício de louvor. Você adora com sacrifício e Deus está só observando que... Olha, pode deixar. Passa o tempo e Jó recebe em dobro tudo que ele tinha perdido. Mas ele teve que passar. Então eles estavam servindo a Deus, eles estavam a serviço de Deus, eles estavam adorando a Deus, com sol ou com chuva, com problema ou sem problema, eles davam glórias a Deus. E a minha vida e a tua vida tem que ser assim, com problema, sem problema, com dinheiro ou sem dinheiro. Nós estamos adorando a Deus, nós estamos dando glórias a Deus, nós estamos dizendo que Ele é o nosso provedor. Nós estamos dizendo que Ele é o libertador, que Ele salva, que Ele cura. Embora a doença esteja ali, Ele continua sendo curador. É assim, e enquanto nós adoramos, Deus vai resolvendo o problema que nós temos. O povo de Israel não podia ter a solução dos problemas dele, porque eles não adoravam, eles reclamavam. Ainda que Deus dava o que eles precisavam, mas eles ficavam só naquela medida, porque em vez deles adorar a Deus, eles reclamavam. Então não, mas os filhos de Deus não, eles adoram em espírito e em verdade. Você entra no espírito e você tem a verdade. Então Jesus disse, é esse tipo de adorador que Deus está procurando hoje. Porque Deus é espírito e Ele procura os que adoram em espírito e em verdade. Amém? Agora, você sabe que quando Jesus estava na terra, Ele censurou os fariseus, porque eles adoravam Ele. E ele citou a escritura que Isaías disse, porque o povo estava preocupado com coisas mínimas. Irmão, nós temos que deixar as coisinhas para trás. Você não pode adorar a Deus se você estiver preocupado com coisinhas. Sabe o que estava preocupado? Que os discípulos não lavavam a mão. Os discípulos estão quebrando a tradição dos anciãos e estão comendo sem lavar a mão. E isso é errado e o Senhor não fala nada. Por que eles ficaram criticando isso enquanto eles podiam adorar o Rei dos Reis que estava diante deles? O diabo mostra coisinha para mim e para você e nós perdemos a oportunidade de adorar o Rei dos Reis que está no nosso meio. Nós perdemos a oportunidade de receber as bênçãos que Deus tem para mim e para você, porque todo culto Ele vem e tem bênçãos para mim e para você. Lembra de uma irmã que o profeta disse que perdeu de receber o Espírito Santo porque estava olhando as cortinas? Começou a olhar as cortinas e admirar, e ele disse, olha, o Espírito Santo estava aí, e você perdeu de receber porque você estava admirando as cortinas. Você não prestou atenção nele? Nós temos muita coisa para prestar atenção, irmão. Nós prestamos atenção na guerra em Israel. Por que nós estamos aqui no culto e estamos pensando em amanhã? Amanhã eu tenho que levantar cedo, tenho conta para pagar, eu tenho que fazer isso, não posso me esquecer daquilo. E Jesus está aí do teu lado e você está perdendo. E aí você está aí, Jesus do lado, em vez de você adorar Ele e aproveitar, você diz, Senhor, me ajuda a pagar aquela conta, olha, por que não deu certo? Não é isso que Ele quer agora. Agora Ele quer ser adorado. Agora Ele quer que você adore. Agora Ele quer que você esqueça os problemas. E amanhã, quando você levantar, a solução está na tua porta. Se nós nos preocupar, nós perdemos isso, irmãos. E aí Jesus olhou e disse assim, hipócritas, capítulo 15 de Mateus, verso 7. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preocupado com lavar as mãos. Olha, o povo até estavam dizendo que adoravam a Deus, mas eles não queriam servir a Deus. Esse é o problema. Sabe, irmão, você tem problema, você tem falha, mas você está preocupado em servir a Deus continuamente. É isso que é adorar a Deus, é servir Ele, não é vir na igreja. Vir na igreja faz parte, você vem, tantas pessoas vêm na igreja, mas adorar a Deus é servir a Deus, é servir a Jesus Cristo, é viver uma vida na palavra. Isso é servir. Eles em vão me adoram, eles estão ensinando doutrinas erradas, não é isso que eu quero. Eles queriam as coisas que Deus dava, mas não queriam obedecer a Deus. E Jesus disse, isso tudo é perda de tempo. E assim aí hoje e fora, as pessoas estão cheias de igrejas, templos bonitos, corais,
músicos treinados, louvores, e todo aquele brilho, aquela coisa, e você sai aí fora, não sabe dizer se é do mundo, você não tem nem como separar. Fala igual mundano, anda igual mundano, veste igual mundano, e você diz quem que é quem? Não tem como saber. Mas Pedro ainda que negou. Eu amo isso, irmão. Pedro foi lá e negou, e ainda ele espraguejou, dizendo por medo, dizendo que não andava com Jesus, quando Jesus foi preso. Daqui a pouco alguém olhou, você é um dos dele, porque a tua fala te denuncia. Até a maneira de Pedro falar era diferente. Ele dizendo que não era cristão, não podia se esconder, quer dizer, você é porque você fala diferente. Essa é a maneira, irmão. Agora um cristão que fala igual ao mundo, não é cristão, é mundano. Me perdoe dizer isso, mas essa é a verdade. Se Deus não pode converter minha língua, que Deus que eu sirvo? Se Deus não pode converter o meu comportamento, então eu tenho um Deus muito fraco, ou a minha fé está bem abaixo. Mas Ele é o doador da fé. Ele é aquele que é santo e que habita dentro de você. Então, se dentro de mim tem um santo, eu vou agir como o santo. E quando esse aqui por fora, que não é santo, falhar, o de dentro vai dizer, está errado. Volta atrás e acerta. É para isso que nós temos o Espírito Santo. É para que quando nós tomar o controle e botar as coisas para fazer errado, ele lá de dentro, na sala de comando, vai acionar uma luz vermelha e vai dizer, você errou. Não é assim que você tem que fazer. Para isso foi dado o Espírito Santo. Mas se você anda uma vida desregrada, como você vê por aí, vive de qualquer maneira e nada te acusa, nada te diz que é errado, quer dizer que quem está na sala de controle é outra coisa, não é o Espírito Santo. Se tiver outro ali, ele não vai acender luz amarela, vai ser a verde sempre. Se você andar numa cidade que só tem semáforo com a luz verde acesa, você vai se arrebentar em algum lugar. De vez em quando tem que ter uma vermelha, uma amarela para te advertir. E se você cruzar a luz vermelha, você vai se acidentar. Advertência, não passa que dá problema, mas se tiver só verde, vai virar um caos a cidade. E assim a vida do cristão, você tem uma luz te advertindo, diz, olha, não faça isso, está errado, e você diz, é verdade, eu vou voltar e vou acertar. Pronto, não quer dizer que você nunca vai errar, vai dizer que o Espírito Santo vai estar dizendo para você, aonde você vai, o que você faz, como você fala, como você anda, como você veste, e você fazendo isso conforme ele diz, você está em perfeita adoração a Deus. Aleluia! E o povo vai ver isso, as pessoas vão ver isso, o mundo vai ver isso. Você não precisa chegar num lugar e dizer, ô pessoal, olha aqui, hein, eu sou um cristão, hein, olhem para mim. Não, você chega tranquilo, você faz o que tem que fazer, as pessoas vêm e dizem, mas tem alguma coisa diferente aí. Você, o que tem que ser diferente? Eu sou um cristão. Então é isso, então eu vi que era diferente. Olha, irmãos, eu quero contar um testemunho do irmão Jaime aqui. Posso, irmão Jaime? Nós tivemos uma escola dominical tremenda esses tempos atrás. Quando você estava aqui, que o Espírito Santo desceu e foi, pastor Jorge estava pregando, foi uma maravilha. E olha o que é Deus, irmão. O irmão Jaime me contou depois, no final do culto, que ele tinha um trabalho para fazer. Um cliente ligou para ele no sábado à noite, foi isso? No dia mesmo. Ele disse, eu estou com um carro aqui e não está ligando, né? Eu não consigo fazer esse carro ligar. E eu precisava que você viesse ver para mim. Ele disse assim, olha, pensou, será que eu vou na escola dominical? Será que eu vou esse carro? Aí ele falou, eu vou, mas eu só vou depois do culto. Vou na escola primeiro e depois eu vejo esse carro aí. E ele veio. E ele adorou a Deus. E o Espírito Santo desceu. E ele adorou a Deus e recebeu o Espírito Santo e disse, agora eu vou lá ver aquele cliente. Chegou lá, o cara lá, tô desde ontem, não pega, já fiz de tudo, não tem o que fazer. Ele olhou e disse, bate na chave aí, quero ver. O carro pegou. Ele nem fez nada. Ele disse, mas eu estou desde ontem, o carro não pega, você só chegou, pegou. Onde é que você estava? Eu estava na igreja, então o Espírito Santo veio com você. Ele teve que reconhecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Você adora e Deus resolve os teus problemas, irmão. Se ele fosse antes, talvez ia estar até hoje tentando pegar o carro lá. Trocar bateria, cabo e tudo e não ia dar. Aí ele só chegou, o Espírito Santo chegou na frente e disse, pode ligar que está funcionando. Pronto, acabou o assunto. É assim, irmãos. Você adora, eu adoro, e Deus vai na frente. Eu lembro um dia nós na vigília, e o irmão estava ali, e a unção desceu, e ele disse assim, adore que enquanto você adora, Deus envia anjo na tua casa. Quantos estavam lá que viram isso?
Foi na casa da irmã Beira, acho que foi, né? Que depois os vizinhos contaram que naqueles horas mais ou menos que nós estávamos na vigília, começou um barulhão dentro da casa, não tinha ninguém dentro da casa. E aqueles barulhos lá e tal, e ele disse, enquanto vocês estão adorando, Deus está indo na sua casa, e aqueles espíritos que estão lá estão indo embora. Enquanto nós estávamos lá, deu um barulhão, um rebuliço dentro da casa, e o diabo teve que sair onde ele estava escondido lá. E o povo estava lá adorando a Deus. Você vê o poder da adoração? Olha, irmão, quando você adora, quando você vem em espírito e em verdade e adora a Deus, Deus já encaminhou a bênção para você. Abraão estava no caminho e ele disse, venha, me siga, e Abraão foi. E quando ele já era um servo de Deus, Deus disse assim, mas eu não vou mais considerar ele servo, ele é meu amigo. E eu vou ter que contar o meu segredo para ele, eu vou destruir Sodoma e não vou deixar ele sem saber disso. Mas Deus já sabia que Abraão ia interceder por os moradores de Sodoma. E Deus já sabe que você vai interceder pelos seus parentes. Deus já sabe que você vai interceder pelo seu vizinho. Deus já sabe que você vai interceder por alguém que está lá fora, que você não quer que queime junto com essa Sodoma. E quando ele contava, os anjos já tinham ido para Sodoma. E Abraão disse, olha, e se tiver 50, vai matar todos eles. E começou a interceder. E enquanto Abraão intercedia, os anjos já estavam lá resolvendo o problema. Ele não teve que pedir, por favor, mande 2 anjos. Deus já tinha se adiantado. O problema já estava resolvido. Então, quando nós viemos no caminho, servindo a Deus, adorando a Deus, quando você se ajoelhar para orar, a solução já está indo na frente. Você sabe quem você é, você sabe para quem você pede. Deus já está entrando em cena e resolvendo o problema. Lembra aquele dia que eu contei, eu precisava arrumar minha moto e eu nem orei, eu disse, meu Deus, eu preciso arrumar minha moto e não tenho dinheiro. Deu 5 minutos, Deus me mandou mais do que eu precisava. Eu preciso aqui e tal, eu fiz um propósito com Deus, e é você, e mandou para mim, eu precisava de um valor, me mandou a mais. Eu não pedi, não falei para ninguém, comentei com a minha esposa dentro de casa, mas Jesus estava lá junto comigo. Jesus está onde você está também. E quando você diz, eu preciso de algo, Deus traz para você. Você está no caminho. Amém? Agora, para nós encerrar, nós sabemos que eu disse esses dias que o único que não gosta de adoração é Satanás. Ele se incomoda se as pessoas adoram. Ele se incomoda se você está vivendo uma vida para Deus. Então ele tenta te desmoralizar. Ele tenta dizer para você que você é fanático. O profeta disse assim, eu prefiro andar com uma pessoa que é um pouco fanática do que andar com alguém que não vai fazer nada. Porque você anda assim, vestido desse jeito, irmã, parece uma velha. É assim que você está adorando a Deus. Deus olha para você e diz, é uma princesa, uma virgem pura, branca, imaculada. Não, mas imaculada é a Maria. Não, as filhas de Deus que se vestem como o mundo diz, é feio. Deus diz, isso é que é beleza. E eu não vou entrar nesse assunto, senão eu vou me complicar aqui. Então, mas eu fico apavorado com os maridos, né? Mas Deus sabe. Vamos, então, você vê que Lucas, capítulo 19, quando Jesus vinha descendo para Jerusalém, os discípulos se alegravam, porque onde Jesus está tem alegria. Se Jesus está aqui, você se alegra, você adora, você canta, você louva, e é uma festa, porque Jesus está no lugar. Você não tem aqui um funeral, você tem aqui aquele que vive e reina para todo sempre. E ele se alegrando e dizendo, o Senhor está conosco, louvado seja Deus. E os discípulos se incomodaram, olha, vai atrapalhar, não grite muito que os vizinhos vão se incomodar. Eu não sei se a minha vizinha escuta, mas de vez em quando eu exagero um pouco lá. Eu tento cantar, só que eu canto feio, daí se eu ver que eu incomodo, eu paro, né? E a gente brinca, e de vez em quando eu dou uns gritos com o meu menino lá, que escuta, pensa que eu estou batendo nele, nós estamos brincando. E cantamos, eu e ele, e fazemos aquela... Mas se incomodar, a gente para também, né? Não dá para exagerar, não. Mas enfim, olha, não faça isso, diga para eles pararem. Lucas 19, 37 até o 40. Diz assim, e quando chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam. Regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, e em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns fariseus. Sabe o que é um fariseu, né? Um fariseu é um ator. É alguém que finge ser o que não é. Porque um ator é isso, ele finge que é uma coisa, mas não é, ele está só atuando. E um fariseu quer dizer um ator.
Então ele estava fingindo ser um cristão, fingindo ser alguém que era crente, mas ele não era nada, ele só fingia, era só por fora. Tanto que Jesus disse, vocês são sepulcros caiados, por fora é bonito, mas por dentro é podre. E ele estava ali, e alguns dos fariseus, então, do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Irmão, se não tiver ninguém para adorar aqui, Deus vai levantar outro alguém que vai adorar. Deus não fica sem testemunha, diz o profeta. Se você não quer adorar, você é livre para fazer o que você quiser. Mas Deus tem pessoas que querem adorar a Deus. Você não quer glorificar, não tem problema, mas Deus sempre vai ter um que vai se levantar e vai dizer, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então é assim, se não quer servir a Deus, não tem problema, Deus não obriga ninguém a servir, quem obriga é o diabo. O diabo obriga as pessoas a vício, a problemas, empurra a goela abaixo, nem que você não queira, ele te coloca e te obriga a fazer aquilo. Mas Deus não, ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém, não uma igreja, uma pessoa, abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pronto. Se você não quiser abrir, não tem problema, tem muitas outras portas que Jesus pode bater. Mas graças a Deus que ele bateu na minha porta um dia, eu abri. E fechei e digo, o senhor não sai mais daqui, agora o senhor fica aqui e é comigo o negócio. E quando o senhor for na outra porta, eu vou junto agora. É assim, irmão. Deus, ele está batendo na porta. Se você abrir, então ele vai entrar e vai cear com você. E ele provê a ceia. Não é você que vai servir, é ele. Amém? Lucas, influência, de um homem sobre o outro, 94 até 96, o profeta diz assim. Ele viu os serafins voando pelo edifício, e ele tinha as asas, os seus rostos e seus pés, e estavam voando com 2 asas, e eles estavam clamando, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que música, que ritmo! Você diz, eles deviam estar dizendo isso de leve, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. O profeta está fazendo o quadro, né? Isaías disse que eles falavam e as colunas do edifício tremiam com as suas vozes. Não era assim, glória a Deus. Parece que não jantou, né? Não estou criticando ninguém, estou falando o que o profeta disse, né? Agora, eles não estavam simplesmente dizendo Santo, Santo, Santo. Oh, que voz! Ele disse, as colunas se moviam e tremiam com suas vozes. Eles estavam clamando e aqueles seres angelicais parados perto do lado de Deus, gritando, Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Que visão, diz o profeta. Você pode ter a visão que Deus está no nosso meio hoje? Você pode dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso? Aleluia! Ele está aqui para ouvir isso, irmão. Vamos ficar de pé. E o profeta diz assim, ó, eu estava pregando e tinha uma mulher, se eu não estou enganado, um homem, gritando, glória a Deus! E a outra não gostou. Chegou e disse, senhor, a pregação estava muito boa, mas aquele lá que estava gritando lá desesperadamente, glória a Deus toda hora, isso me causava arrepios. Ele disse, se você te causa calafrio, esse irmão que está dando glória a Deus, você vai congelar quando chegar no céu. Porque lá sim, os filhos dão glórias a Deus. Lá eles glorificam, lá eles vão exaltar, e lá eles vão dizer, graças a Deus, fomos salvos, estamos livres, vencemos e estamos na boda do Cordeiro. Você acha que chegar, sabendo que você venceu esse mundo lá no céu, você vai dizer assim, graças a Deus. Chegamos. Não, irmãos, o profeta disse que você quer achar ele é para ir onde tiver um baixinho gritando, foi a graça, foi a graça, foi a graça. Irmão, nós vamos ter tempo suficiente para agradecer e glorificar a Deus lá em cima. É dessa maneira. Irmão Juan, os músicos puderem vir aqui, vamos louvar a Deus? E enquanto você louva e adora, o que você precisa que Deus faça por você? Mentalize isso, enquanto você adorar a Deus, Ele vai fazer por você. Como o rei Davi, quero te adorar. Você quer adorar Ele como o rei Davi? Então vamos adorar Ele em espírito e em verdade. Deus está chamando nós para adorar, vamos fazer isso. É algo simples, é algo normal para os filhos de Deus. Você adora aquele que te deu a vida, que te deu a saúde, aquele que deu tudo que você tem. Aquele que te deu trabalho, te deu filho, que libertou você.
que livrou você de ser morto ali fora. Você pode agradecer Ele e adorar Ele hoje? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cante com a alma. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és comigo e de águas de mim. Ele está aí dentro de você. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Canta-te, Senhor, em adoração. Ele é digno de louvor, de honra, de majestade, de glória, irmão. Pode cantar. Diga para Ele que Ele é digno. Ele quer ouvir. Majestade santa. Você tem prazer em dizer? Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Chame Ele. Eu me rendo a Ti. Se renda nessa noite. Deixe tudo de lado. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És traz vida ao coração. Aleluia! Como o rei Davi, quando ele tocava, os espíritos iam embora. Quando ele cantava, quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Tu és digno, Senhor, digno és de majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. A música pode continuar. Você incline a sua face, feche seus olhos agora, continue adorando Ele. Ele está aqui para receber o seu louvor, irmão, a sua adoração. Você que está em casa, adore a Deus somente. Aquele problema que você precisa, amanhã você pode chegar e dizer: obrigado, Senhor, o Senhor resolveu enquanto eu te adorava.
Levante pela manhã, erga os braços e diga: louvado seja o nome do Senhor. Adore Ele não só aqui, na sua casa, onde você estiver. Senhor, Tu és tão maravilhoso. Senhor, louvado é o nome do Senhor que abriu as portas dos céus para mim. Louvado é o nome do Senhor que me deu a salvação. Louvado é o nome do Senhor que me deu saúde. Louvado é o nome do Senhor que me livrou das garras de Satanás, que me livrou do engano, que me deu revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, como o Senhor tem sido bom conosco. Louvado seja Deus por ter nos dado um ministério. Louvado seja Deus por ter nos dado um pastor. Louvado seja Deus por ter nos dado músicos ungidos. Louvado seja Deus por cada vida que está aqui dentro. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Tu és digno, Senhor, que esse povo te adore. Tu és digno, Senhor, que todos os sistemas mundiais se dobrem diante de ti. Tu és digno que o inferno bata em retirada diante do teu poder, Senhor. Tu és digno que os sistemas celestiais te adorem, Senhor. Não há ninguém maior do que o Senhor. Oh Deus, obrigado por abrir o mar, Senhor. Obrigado por fechar o mar sobre os nossos inimigos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, meu Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Enquanto você está adorando, o problema está sendo solucionado. Espíritos estão batendo em retirada. Satanás odeia adoração. Quando você glorifica a Deus, o diabo fica longe. Quanto mais você glorifica, mais longe Satanás fica da sua vida. Quanto mais você adora o Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, mais longe Satanás fica. Os fariseus não suportavam chegar junto com os discípulos. Eles adoravam, então adore a Deus. Satanás fica para fora. Oh, aleluias. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Tu és santo, digno, Senhor. Aleluias. Aleluias. Como Ele é bom para mim, como Ele é bom para você, meu irmão. Olhe quantos caminhos você já trilhou. Olhe quantos problemas você já venceu. Olhe quantas afrontas do diabo você parou de pé e disse: o Senhor é a minha rocha. E se você está aqui até hoje, foi porque Ele sustentou você. Oh Senhor, enquanto nós adoramos, olhe por esses pedidos aqui, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor tem poder para resolver cada um deles, para solucionar cada problema, Senhor. Oh Pai, louvado e engrandecido é o Senhor. Aleluias. Aleluias. Tu és santo, Pai. Tu és digno de honra, de glórias, de louvores. Não há nada melhor do que te servir, Senhor. Olha por esses pedidos, Pai. Olha para o coração e a intenção de cada um que está aqui, Senhor. Nós não estamos aqui para aparecer, Pai, mas nós te adoramos porque nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua presença, Senhor. Nós não queremos sair daqui sem a tua presença, Pai, mas nós queremos ser testemunhas onde formos, Senhor. Saia daqui conosco, Pai. Nos leve em segurança para as nossas casas e nos ajude a te louvar com as nossas vidas, Pai. E quando nós falharmos, porque somos falhos, que o teu Espírito Santo nos mostre e nos faça voltar atrás. No nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. E você que pediu oração, creia. O Senhor já enviou anjos em teu favor. O Senhor já resolveu o seu problema. O que você precisava já está a caminho. Receba por fé. Não duvide como Abraão não duvidou. Lute contra todas as expectativas e diga: o Senhor é o meu provedor. Louvado seja Deus. Aleluias. Valoreci. Quer dar um testemunho? Vamos ouvir o testemunho do irmão, então. Deus abençoe, irmãos. Debaixo dessa atmosfera maravilhosa, eu quero continuar glorificando a Deus, adorando a Deus. Eu vou contar 2 testemunhos bem rápido.
Na segunda-feira eu fui fazer uma aula em torno de umas 5 horas para trazer minha esposa para oração. E quando eu voltava de moto, começou a dar uns pingos de chuva e eu pensei em apurar para não precisar usar capa, estava próximo de casa. E quando eu peguei uma velocidade um pouco maior, eu olhei, subi o morrinho, olhei na baixada, assim, uma reta, só tinha uma pessoa com uma bis indo lá, bem devagarinho, não tinha carro, não tinha nada. E eu vi que aquela pessoa estava muito devagar, então eu resolvi passar do lado dela. Só quando eu planejei passar do lado dela, uns 50, 60 metros, ela entrou. Eu não tinha como segurar para não bater a moto uma na outra. Então eu simplesmente vi que não tinha solução. Eu só falei, meu Deus, e freiei, a moto começou a cantar pneu. E eu acho que aquela pessoa apurou, não sei, eu não vi o que aconteceu com a pessoa, só sei que eu vi que quando eu cheguei no local onde a pessoa estava, não tinha nada, não bateu. Mas a moto, ela dançou tanto, ela deu umas viradas tão feias que quando eu vi não bater, eu pensei, eu vou cair. E na velocidade que eu estava, eu ia me quebrar. Então, quando eu pensei assim, a moto deu uma dançada tão forte que doeu o meu braço para segurar ela. E ela endireitou e eu fui embora. Eu cheguei em casa que eu não conseguia, estava tremendo as pernas. Então, aí eu cheguei, depois até contei para o meu filho, Deus me deu um livramento na segunda-feira. Na sexta, o diabo veio atrás de mim. E conseguiu me deixar um pouco abatido com alguns acontecimentos. E eu passei a sexta-feira um pouco ruim, para amanhecer sábado eu não dormi. Simplesmente não dormi, irmãos. Eu passei a noite acordado, tentando dormir. Ontem eu fui levar o Jeconias em Rio do Sul. E eu estava assim como se tivesse apanhado, cansado. Mas eu fui feliz porque eu queria ir lá, meu filho ia estar lá, além dele outro meu filho ia estar lá, e eu fui. Quando nós estávamos voltando, próximo a Gaspar ali, ele dormiu, ele sempre vem cansado, ele vem dormindo, ele dormiu. O irmão Gabriel estava junto, dormiu também lá atrás. Estava o irmão Felipe junto. Eu vi que o irmão Felipe estava acordado, mas os dois estavam dormindo. E me bateu um sono. Quem dirige com sono sabe o que é isso. Me bateu um sono que eu não enxergava mais a BR. E eu pensei, eu não chego em casa desse jeito, de jeito nenhum. Eu pensei, eu vou acordar ele não está com sono, vai dar a mesma coisa que eu. Então eu fiquei assim pensativo, aí eu dei uma olhadinha para trás, estava o meu neto lá atrás dormindo, o irmão Gabriel dormindo, o irmão Felipe que estava acordado e ele dormindo na frente. E nesse momento eu pensei, Senhor, eu preciso levar os teus filhos para casa, mas eu não tenho condições. Quando eu comecei a pronunciar assim, cochichar dessas palavras, eu não terminei, como que se subisse algo de baixo para cima na minha vista, limpou de uma maneira, irmãos. Em seguida, eles acordaram também espertos, parecia que nem estavam dormindo. E eu vim até em casa sem nada de sono, e eu sei que isso foi Deus, porque eu já dirigi com sono, é terrível, irmãos. Então, isso é para a glória de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bela companhia. 3 motoristas dentro do carro, todo mundo dormindo, né? A sorte que o que estava dirigindo não dormia. Mas o cansaço pega às vezes, né? E eu dou graças a Deus que Deus tem colocado pessoas no caminho. O irmão Gabriel tem sido também de grande ajuda. Às vezes a gente vai a Jaraguá e sai direto do trabalho. Eu saio de casa 4 horas da manhã e a semana toda assim. E aí a gente vem para o culto, a gente trabalha, depois do meu horário eu faço outro trabalho, a gente cansa e não tem condições de dirigir. E aí o meu pai se disponibiliza aí, graças a Deus. O irmão Gabriel vai também. O irmão Samuel foi um dia comigo, quase morreu do coração. Dizia assim, vai dormir na estrada, não tem o que fazer. É pesado. Mas eu sei que Deus está no controle. E eu dou graças a Deus porque Deus tem colocado essas pessoas para nos ajudar. A maioria das vezes eu volto dormindo mesmo, porque é cansativo, irmãos. São 170 quilômetros de ida, mais 170 de volta. Depois de pregar, que a pregação também exige bastante. E a gente chega meia-noite. Ontem fui dormir a 1 hora da manhã. Meia-noite e pouco. Mas eu dou graças a Deus que Deus me chamou para fazer a obra e colocou as pessoas certas no lugar, né? Então, isso é bom. Eu faço porque eu amo e acordado ou dormindo, eu estou adorando a Deus, né? E assim é. Graças a Deus por isso. Então, eu creio que... Vamos orar para esses meninos aqui, eles estão esperando aqui pacientemente, né? Você crê que Jesus pode tirar isso aí? Tem um problema ali no nariz dele e ele quer que ore para sair esse problema ali.
que é uma birruga? É uma birruguinha? Ele quer que saia. E o Senhor Jesus Cristo, Ele ouve o seu desejo. Vamos orar para Ele, para que Deus tire isso ali? E ele vai ter um testemunho para contar do que Deus já fez por ele aqui. Né, irmão? Então vamos orar. Se você crê, nós também cremos. Senhor nosso Deus, aqui está o seu filho, Pai. Ele está sendo ensinado nos caminhos do Senhor. E que maravilha, Pai, que ele procurou o Senhor para resolver esse problema dele. Ele tem esse problema aqui no seu nariz e ele disse que não quer isso, quer que saia. E o Senhor é o Deus que resolve todos os nossos problemas. E nós, juntamente aqui, esta igreja, Pai, nós concretizamos isto na vida dele. Nós não vamos apenas dizer, talvez o Senhor possa fazer, mas nós ordenamos que tudo isso seja feito, Pai. Não que possamos ordenar ao Senhor, mas o Senhor nos deu autoridade. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu abençoo este jovenzinho. E coloco a mão aqui, Senhor, sobre ele e abençoo, Senhor, e que isso saia e que ele fique normal. Em nome do Senhor Jesus. Você também quer oração? Você tenta dormir e acorda? É isso? Então vamos orar então, né? Deus vai resolver teu problema. Senhor Jesus, abençoe este jovenzinho. Eu creio que foi isso que ele disse, que tenta dormir. Mas se ele tenta dormir, o Senhor pode ajudá-lo, Senhor. Se tem algo impedindo, ou seja o que for na sua vida, Pai, o Senhor é com ele, com a sua família. Ajude, Senhor, e faça com que isso aconteça normalmente, como nós fazemos sempre. E o Senhor tem nos dado sono, tem nos dado alegria, tem nos dado a saúde. E dê, Senhor, a ele também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você também quer oração? Ela está com uma dor no abdômen. E nós vamos orar e essa dor vai embora. Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui com esta igreja crendo. Eu coloco a minha mão sobre esta moça, Pai. Ela foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. E ela tem vindo com a sua mãe, a sua avó. Tem sido, Senhor, uma família que tem te servido. Pai, eu não creio que o Senhor negará o pedido desta criança, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha mão sobre ela, juntamente com esta igreja, representando as mãos do Senhor Jesus Cristo, e toda dor bata em retirada em nome do Senhor Jesus, e que ela tenha saúde e o seu nome seja engrandecido, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe. Amém. Mais alguém que precisa de algo? Senão nós vamos para casa, né? Estamos todos bem, graças a Deus. Então vamos para casa adorando ao Senhor, sabendo que temos uma semana pela frente, temos um inimigo aí no caminho, mas que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não precisamos nos preocupar, ele já venceu, né? Quero agradecer a cada visitante, quem veio, chegou 2 irmãs ali no final, não foi passado o nome, eu acho, né? Como é que é o nome? Ah, já é do tabernáculo? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus é maravilhoso, né? Você consegue identificar onde você vê um cristão, né? Você olha só pode ser crente isso aí, né? Pergunta, tu vai ter certeza que é, né? Então é assim. Sejam muito bem-vindas, né? É sua filha? Neta? Também, sempre que quiser vir, fiquem à vontade, as portas estão abertas. Nós temos culto no domingo, na quarta-feira. Então, fiquem à vontade, né? E conversa aí, tem os diáconos, se quiserem pegar endereço, ou endereço não, você já sabe agora, né? Ou falar com o pastor, tem tudo aí, a gente conversa e tudo se ajeita. E nós recebemos eles com alegria, né? O que nós dissemos para eles? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. É sempre um prazer recebê-los aqui. Deus abençoe também a minha vizinha ali, que o nome dela é tipo o meu, assim, meio difícil, sabe? É Jandaraí.
É isso aí, Andaraí. Seja muito bem-vinda sempre que quiser, né, no nosso meio, é uma alegria, né? E a gente mora ali do ladinho, qualquer coisa, dá um grito ali, a gente se acerta, né? E eu acho que é isso, né? São esses que vieram, Deus abençoe os visitantes e, se Deus permitir, na próxima oportunidade estaremos aqui, né? Vamos orar para nós ir para casa? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento, pedimos, Pai, a sua presença conosco, aonde formos, Pai. Vamos para as nossas casas, e precisamos que o Senhor seja conosco. Nós precisamos, Pai, da Tua presença em todo o tempo. Nos ajude, Pai, a ter um bom testemunho e Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Também olha por nossos irmãos que estão em Araranguá, voltando, nosso pastor, que o Senhor guie e proteja eles em todo o caminho, e que o Senhor sempre possa prover para nós pessoas ao nosso lado, que possa nos ajudar, Senhor, como o Senhor tem provido para mim e para cada um aqui, Senhor. Te agradecemos e te louvamos por todas estas coisas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Cumprimente seu irmão e nós estamos despedidos.